livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor de exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é um filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do Espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram os de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Deus Pai Todo-Poderoso, Divino e Misericórdia, nós estamos aqui na sua casa, pedindo que o Senhor derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz, sobre nós, sobre esse ambiente, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos envolva, Senhor, com toda a sua paz, com toda a sua luz. Estamos, Senhor, sedentos de conhecimento, sedentos de amor. Queremos te pedir nesse momento que envie seus mensageiros até nós, nos amparando, nos iluminando, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Temos a certeza, ainda são muitas, mas com o seu amparo, com o seu auxílio, com certeza venceremos todas essas imperfeições, todas essas dificuldades e caminharemos rumo ao mundo mais melhor, um mundo de paz, de serenidade. Queremos também pedir aos benfeitores espirituais que estejam conosco nessa noite, nos guiando, intuindo a nossa para que ela nos traga a mensagem correta, dilatando o nosso entendimento para que possamos compreender a sua mensagem.
contando sempre com o seu amparo, Senhor, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a nossa amiga, Maria Isabel. Seja bem-vinda à nossa casa mais uma vez. Obrigada. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Assim tá bom para a vista de vocês ou está muito claro? Está tranquilo aí? Quer que eu dizia? Tenta aí, só essa. Melhora? Ah. Então vamos lá, com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus e da espiritualidade maior que cuida dos trabalhos dessa casa abençoada, né? Vamos fazer alguns comentários sobre essa temática: servo, filho e servidor. Tem diferença, não é? E a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, porque isso tem tudo a ver, não é, com a humildade, com a simplicidade de coração. E foi Jesus mesmo que diz para todos nós, né? Nós temos aí a fala dele nos garantindo isso. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Veja bem, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Olha que frase profunda. Só essa frase aí já daria para a gente ficar comentando o resto do tempo, não é? Porque nós, desde quando saímos das mãos do Criador, por sua misericórdia, por sua bondade, por seu amor, tendo aí inúmeras existências no corpo físico, podendo aprender aqui e aprender no lado espiritual da vida, nós temos todas as oportunidades de crescimento espiritual, só que nem sempre a gente investiu nessa conquista espiritual, nem sempre nós estivemos nos nossos relacionamentos com as pessoas, seja no lar, no local de trabalho, na vizinhança, em qualquer canto. Nós não nos portamos nesses relacionamentos com entendimento, com bondade, não é? Com caridade. E hoje, principalmente nesses tempos agora que nós estamos atravessando, que são difíceis em todos os sentidos, mas principalmente na questão espiritual. Como é que nós estamos nos sentindo espiritualmente? Nós estamos harmonizados, harmoniosos conosco mesmo? Nós estamos satisfeitos com a vida? Nós estamos felizes com a condição que nós temos pela graça de Deus? Estávamos vindo ali, paramos no sinaleiro, e o sinaleiro coincidiu que era bem assim, do lado paralelo de uma igreja. Eu nem sabia qual denominação, tinha outros casos assim. E eu fiquei lá observando a música, alguém tocando, cantando com aquela alegria. Eu falei assim: Joaquim, essa é a alegria do cristão. Ele está ali, ele está tocando, ele está cantando com amor, ele vai se sentir, ele vai se sair daqui melhor, aliviado. Ele veio, ele cantou, ele alegrou o coração das pessoas, né? Quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos nos bons afazeres que a vida nos concede, nós estamos bem, nós estamos felizes. Aí resta nos perguntar a nós mesmos por que a gente se arreda daquilo que nos faz bem e muitas vezes teimamos em permanecer naquelas outras que não nos causam tão bem assim, não é? Então, nós precisamos de desenvolver em nós essa humildade. Humildade aqui fala, Jesus fala,
quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Ou seja, quem quiser ser grande tem que servir. Na mentalidade dos nossos dias, quem é grande quer ser servido, ele paga para ser servido, né? Dinheiro não compra felicidade, manda prazer, né? Manda prazer, é assim. Então, quando que a gente vai entender que esta frase de Jesus não nos diz na escravização de nós sobre o guante, o pé, o orgulho do outro, mas que nós nos sintamos mais felizes de estar servindo os outros do que estar sendo servido. Porque ser servido é bom, né, meu amigo? Você chega em casa, a casa está limpa, está tudo organizado, você vai tomar banho, está tudo lá, alguém fez esse serviço para você, você deu fogo, tem coisa na geladeira para você comer, tem comida que está feita, não é assim? Sempre tem alguém que nos serve, né? Serve a gente. E aí? E a gente acostuma achar que o outro tem sempre a obrigação de nos servir e que nós precisamos sempre de ser servidos, né? Então, aqui trata-se de fazer essa reflexão. Mas quem que é que nos ajudou a fazer essa reflexão? Essa figura, o Honório de Abreu, né, foi um homem muito interessante aqui na Terra, extremamente simples e um estudioso da evolução e grande conhecedor de tudo que se refere ao Evangelho de Jesus. É ele. Ele tem esse livro e mais alguns outros que, se você quer conhecer o Evangelho com profundidade, busque o Honório de Abreu. Então, esta lição, que tem esse mesmo título, que a gente deu a essa palestra, né? Ela trata dos estágios evolutivos de cada um de nós, da nossa própria consciência. Num ano, a gente percebe isso na escola, quem é professor. Chegam os alunos, a gente acha que todo mundo é tábua rasa, que ninguém, ele nunca foi à escola, não importa. Sempre tem os diferenciais, sempre uns vão se destacar. E nós não aprendemos só na escola, a gente traz outros tipos de conhecimento, não é assim? Então, nós precisamos de entender que cada um evolui e progride dentro do seu tempo, sem violência de consciência, porque violentar a consciência não existe dentro da pedagogia divina. Então, esses estágios evolutivos da consciência aqui é a nossa estrada evolutiva. Nós todos vamos ganhando aí através da reencarnação. Muito bem. A justiça, né? Nós aprendemos, ganhamos esse conhecimento aí, ela ocorreu por efeito das primeiras experiências através das tábuas da lei. Foi onde, né, que se deu, por exemplo, vamos recuar, num tempo mais primitivo, lá na primitividade, né, lá na época das cavernas, ainda, as noções do direito nós já havíamos desenvolvido. Por quê? Se aproximassem outros de outra tribo, para pegar aquilo que você caçou, ou mexer com aquele grupo familiar, tinha resistência, né? Então, as primeiras noções de direito apareceram aí. Agora, e as noções de justiça, né? Estão ali, dentro das tábuas da lei, né? Que todos nós conhecemos, da primeira até a última. E esses princípios, eles iriam, de alguma forma, se evoluindo através do tempo, mas regendo-nos também o nosso mundo íntimo. O que eu posso fazer? O que eu não posso? Mas eu quero ser livre. O que é a liberdade? Existe a liberdade total? Até onde eu posso ir? Né? Basta o outro querer ultrapassar
os nossos limites que a gente vai saber. Né? Aí ser injusto. Aí ser justo. Isso pode, isso não pode. Principalmente com relação a nós. Porque enquanto se aplica aos outros, a gente tem dificuldade de entender o que é a justiça. Mas quando somos nós, né, a nossa vez, aí já é diferente. Aí a gente já vai compreender melhor. Então, meus amigos, essas noções de justiça aí, elas têm nos guiado na nossa própria vida, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia aí. Por exemplo, João Batista, né? Familiar consanguíneo de Jesus, e ele foi o símbolo da observância da lei. Ele observava a lei com rigor e ele a cumpria com rigor também. Ele se disciplinava com maestria na própria alimentação, no seu próprio jeito de vestir, no seu próprio jeito de ver o mundo, na sua própria forma de ser contra tudo aquilo que estava fora do contexto das leis divinas. Né? Por isso que trataram de calar ele muito rápido, né? Negociaram lá e deixaram com que a sua voz se calasse. Mas ele era um espírito que, segundo a fala do mestre, dos nascidos de mulher, ele era o maior. Não havia nascido naqueles tempos alguém como João, com aquela obstinação, né? Com aquela simplicidade. Ele comia o estritamente necessário para viver, enquanto muitas vezes a gente come quase que para morrer, né? Sem luxo, nada. E era extremamente observador da lei, cumpridor da lei. Então, os que conquistaram mérito por esses labores na vida aí, dentro dessa justiça aí, pela reencarnação legida pela lei de causa e efeito, está dentro da figura do servo. Então, o servo é aquele que observa os ditames da lei, que incorpora esses princípios dentro do seu coração, que se transforma, o servo. Veja bem que estas três titulações podem definir o ser humano. Então vamos lá. O servo, produto do domínio da lei de justiça. A justiça é observada por ele. O seu trabalho, o trabalho que ele realiza, é desenvolvido por fora, porque nós precisamos do trabalho material, do trabalho junto às pessoas, mas principalmente do trabalho interno, de melhorar os sentimentos nossos, de transformar-nos, E aquela resultante das regras rígidas, ameaçadoras, cumpre o seu dever, embora sem consciência do que ele significa, do significado de moral. Veja bem, muitos de nós, em algumas escolas religiosas, a gente às vezes segue determinados ditames, mas sem nunca prestar atenção e observar que lições que aquilo está trazendo para nós. Por exemplo, o medo de Deus, o temor de Deus sempre nos foi ensinado, principalmente aqueles que já nos antecederam, família de nossos pais, avós, não é? Nós precisamos de ter temor de Deus, Mas será que nós precisamos de ter temor de Deus? Não, nós temos que ter amor a Deus, admiração à sua obra, que é adoração, Confiar nesse Pai amoroso que nos criou, não ter nele alguém tão mal que vai nos castigar. Então nós não precisamos de ter medo de Deus, nós temos é que amar a Deus, nos nossos
corações. Então Jesus tem uma fala lá em João que diz assim, ó: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Mas já vos chamarei de irmãos, porque os irmãos, eles são próximos. Há uma identidade, né, que une aquelas pessoas. Então é isso que Jesus queria e sempre quis. Ele atentou o tempo todo para que nós soubéssemos que existe um Deus e que esse Deus é nosso Pai, que esse Pai nos ama, nos criou por amor, nos criou sempre por amor, e por amor Ele fez com que tudo o que precisássemos chegasse até nós. Olha que coisa boa. Como é que tem medo de um pai desse? Não é assim? Não tem que ter medo de um pai desse de forma alguma. Então veja bem, a reencarnação, ela nos propicia esse trabalho. À medida que a gente cresce, a nossa visão vai mudando. Coisas que eu não conseguia entender há 3, 5 anos, 10 atrás, hoje eu já posso. Hoje eu já consigo. Porque a própria estrutura cerebral do indivíduo, na criança, por exemplo, ela vai se desenvolvendo e vai possibilitando ele a compreensão de muitas coisas. E ele vai conseguir se desenvolver em algo que ele não pode, que ele não dá conta. Nos primeiros tempos, tem menino que não consegue entender um determinado conteúdo. No próximo ano, ele já vai dar conta de entender. Aí você vai pensar assim: nossa, ele tinha tanta dificuldade, mas agora ele já teve outras experiências, né? O seu próprio corpo lhe oferece essa condição aí. Então, a reencarnação, ela é para nós esse arado, tá? Ninguém aqui hoje conhece arado, né? Você conhece arado? Joaquim também, né? Nasceu lá na roça, morou lá na roça, né? Mas o arado não é um instrumento tão fácil de usar. Aquilo ali é uma mata. Vai lá, né? Rasgar a terra dura com aquilo, né? Alguns na mão mesmo. Quem tinha um animal, o animal não dava com força, não é assim? E hoje a inteligência já favoreceu tanto, né? Que e o homem também desenvolve, ele mesmo desenvolve, ele aperfeiçoa instrumentos para que facilite a própria vida dele. Então é na reencarnação que nós temos oportunidade de tudo isso. Então, passível, né, de muita produção, o entendimento das almas e a maturidade. Julgar é a coisa mais fácil que existe na vida. Você nem ouviu um fato direito, mas você ouviu só a parte pior. Aí você já entra na discussão: não, porque tal, a mãe tirou a vida do filho, o filho tirou ou etc. Que sujeito estava endemoniado. Isso aí é um monstro, né? O julgamento, ele vem muito mais ligeiro do que nós buscarmos compreender aquela história no seu sentido profundo. Por isso que a gente julga muito fácil. Eu só digo: meu Deus, Deus abençoe a todos envolvidos nesse negócio, porque não é fácil. É fácil julgar o outro, mas não é nada fácil você caminhar na estrada do outro com o calçado dele. A gente não sabe, não é? Então julgar não pode. E as pessoas, elas amadurecem com o tempo. O indivíduo nesse estágio aí passa a sentir a vida sobre um modo diferente. Ele evoluiu,
ele apacentou mais, ele está mais maduro, ele deixou de ser mais ranheta, mais brigão, mais caçador de confusão, ele está mais atento, ele já ouve mais, ele já procura analisar, não é só um lado, ele procura analisar esse lado, aquele outro lado. Então, nós todos vamos melhorando, né? Nós aos poucos, nessa caminhada evolutiva, vamos nos libertando das antigas amarras, das concepções arcaicas, né, que nos impedem de avançar na compreensão e no entendimento. São aquelas amarras, né, que nós temos aí feito em dogmas, que nos prende e nos impede de aceitar outras coisas que vão além daquilo que a gente já sabe. Então, a ideia religiosa ela evolui, né? E nós passamos a ver a vida de uma forma nova, que é isso que a gente precisa de ter. Nós levantamos de manhã, levantei de manhã, oração. Senhor, ilumina minha mente, que eu tenha discernimento, que esse dia hoje seja melhor, me fortalece. Eu hoje estou com pensamentos insidiosos, esses pensamentos ruins, tem coisa me aborrecendo, me dê forças para reagir contra isso. Não é assim? Me dê forças. Então a gente pede essas energias, ora, vai para a vida, vai para o dia, melhor assessorado do que nós levantamos atropelando tudo e não lembramos de nada e já sai de casa irritado, no trânsito está pior ainda. Chega lá no local que chega, já está transtornado, o dia não vai bem, é meu dia hoje. Mas quem vai decidir que dia que nós vamos ter, que tipo, qual a qualidade desse dia, dessas horas, é quem? Somos nós mesmos, não é? Então é isso aí, não tem nada melhor do que ser mais observador, não ter aquela pressa no julgar e nem pressa para poder falar e resolver tudo, não. Nós não damos conta disso ainda, né? Jesus nos conta da mulher cananeia, que era uma mulher gentia, não era judia, e ela tinha uma filha doente por obsessão e que sofria terrivelmente. E Jesus, quando sai da Galileia e entra nas terras, né, fenícias ali, ela fica sabendo e ela acorre ao Mestre Jesus. Quando ela o vê, ela começa a gritar: Senhor, tende piedade da minha filha que sofre. Aí aquilo incomoda. O clamor do outro nos incomoda. A dor do outro nos incomoda. Então ela pede, Jesus para, olha para aquela mulher e se cala. E os companheiros vendo isso, vão logo pensando: essa mulher está atrapalhando. Se até o mestre se calou diante dela, mestre, manda ela embora. Manda ela embora. Aí que a mulher se ajoelha aos pés dele: Senhor, ajuda-me. Então Jesus, né, ajuda. Tem uma conversa linda com aquela mulher naquele momento. Aí Jesus diz para ela que ele foi enviado apenas às ovelhas desgarradas de Israel, porque Jesus tinha um compromisso mais de perto com todo o povo judeu daquele tempo, ok? Daquele tempo. Então, essa mulher clama com fervor ali aos seus pés. Aí, com o clamor dela, Jesus diz para ela assim: mas eu não posso tirar o pão da boca dos meus filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que frase. Se nós não entendermos isso aí, a gente vai pensar que Jesus estava sendo indelicado. Então ela: sim, Senhor,
Eu sei que o senhor não pode pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não queria muita coisa, era migalhinha, o mínimo que ele pudesse fazer pela filha. Isso foi uma das maiores lições de fé que essa mulher pagã deu junto, né, ao grupo que caminhava com Jesus naquele momento. Então, nós vamos ver aí, meus caros irmãos, né, que a fé, ela conforta a alma, ela nos dá resistência, nós passamos a ser resilientes e nós não desistimos dos nossos intentos. Nós todos precisamos de alimentar a fé em nós e procurar sermos os mais simples possíveis, viver com simplicidade, com moderação, né? Porque a humildade mesmo, ela não é tão simples assim de desenvolver, mas muitas coisas podemos melhorar até chegar a este patamar, não é? Então, nós vamos ver aqui, meus caros irmãos, que Jesus, ele enaltece aquela mulher naquele momento. Por quê? Ele lança um desafio para ela, diz que não veio para a raça dela, que não poderia pegar o pão e lançar aos cachorrinhos, mas ela insistia, ela estava ali. Quantos não nós já recebemos na vida? Hã? Se o primeiro não te faz desistir, você nunca vai conquistar o que você deseja. É bem isso. Não, a gente já começa recebendo dentro de casa. Mãe, não. Não. Agora não. É o que nós mais ouvimos dentro de casa, é isso, né? Agora não. Não. Lá em casa era mais chique. Falava não para os meninos pequenos lá, esperando. Nele. É muito mais fácil. Quando eu falava nele, todo mundo já sabia que era um não. Né? Então, gente, nós precisamos de externar os sentimentos. Chegamos na hora de externar os sentimentos, de colocar em vibrações para vibrar os sentimentos que nós temos, porque nós não somos quem os outros pensam que nós somos, e nem nós somos o que nós achamos que somos, não. Nós somos todos o que nós sentimos. E o que nós estamos sentindo? O que você sente agora? Você está sentindo paz, descanso, tranquilidade, afeto, raiva? Está injuriado? Então, são esses olhares para nós que nós precisamos de ter, não é? Por quê? Porque nós precisamos ser grandes na nossa fé, como Jesus disse naquele momento: ó mulher, grande é a vossa fé, faça-se contigo como queres. O que ela queria? A cura da filhinha. E lá se foi ela para casa, e chegando lá estava sua filha curada. Né? E quando nós podemos obter as coisas, se nós soubermos pedir e não desistir delas, e entender que aquilo que eu peço vai chegar num momento apropriado, nunca é atrasado. Que a gente quer assim, né? No toque da caixa, no estalo do dedo. Eu peço e eu já recebo. Isso aí tem um nome desse tamanho: ansiedade. Ansiedade. Um segundo para a pessoa ansiosa, ele quase morre. Um segundo. Né? Agora, para aquele que tem aquela fé e aquela confiança por dentro, não é assim. Ele sabe o que vai acontecer. Não é no momento dele. E nem do jeitinho que ele quer.
mas é do jeito que ele necessita, do jeito que ele precisa. E quem sabe disso é Deus, é Jesus, é a espiritualidade maior. Então, meus amigos, os nossos irmãos capelinos que vieram de outros orbes também, mas os mais falados são os capelinos, né? Eles vieram aqui trabalhar para ajudar na construção do planeta e na reconstrução dos seus espíritos. Caso dos judeus e de muitos outros grupos que vieram, né, em várias raças aqui do planeta, num momento bem primitivo ainda. Ah, mas isso é uma injustiça de Deus. Não, é misericórdia mesmo. É misericórdia. Porque ele agora vai usar a inteligência, o cabedal de conhecimento que ele adquiriu lá, né, para o progresso ali. Se bem que ensinou muita besterola para a gente também. Então, não tem problema não. A vida vai nos propiciando a correção. A gente vai se corrigindo, não é? Então, aqui do planeta houve, não é? E tem uma diversidade de caracteres morais. Hoje nós estamos bem vendo isso aí nos nossos tempos, não é? Uns se apresentam extremamente imaturos para as coisas. Primeiro executam a obra para depois ver se era possível ou não fazer aquilo. Não é assim? Faz um estalo, num repente, onde a animalidade, o instinto, né, falou muito mais alto do que a inteligência mandava. Então, esses cachorrinhos aí, Jesus comparar pessoas aí, né? Gente, as palavras, né, elas tinham significados diferentes em outras línguas. Para nós aqui, os cachorrinhos são os animaizinhos, né, que todo mundo ama, todo mundo gosta. Muitos têm na sua casa até mais de um, não é assim? Os nossos animaizinhos, quando comemos, eles ficam ali, em torno da mesa. Até lambiscas, os farelinhos que caem ali, poucas coisas, né? A gente, por vezes, até pega pedacinhos, joga para eles, não é assim? Mas ninguém vai oferecer àqueles cachorrinhos coisas que estão superiores às condições do seu próprio organismo para assimilar. Nós não podemos dar determinados alimentos para um estômago que ainda, né, não está amadurecido, apropriado. O bebezinho vai usar leite, depois vai para a papinha e não sei o que, para a sopinha, até ele estiver mordendo na carninha. Não é assim? E espiritualmente também. As pessoas também se desenvolvem espiritualmente. Então, por isso que eu disse e digo de novo que não há violência no mundo superior. Ninguém violenta a consciência de ninguém, né? Então, aqueles viciados, aqueles espíritos que, né, já vieram daquelas paragens para cá, porque moralmente não atingiram a condição que estavam lá. Então, eles vieram a trabalho. Olha a metodologia de Jesus. Chama esse povo inapto para o trabalho, para que no trabalho eles aprendam, se organizem, se equilibrem, se harmonizem, né? Cresce no trabalho. Porque se nós vamos esperar as pessoas que têm experiência, sem ser nunca dar oportunidade de trabalho para ele, como é que faz? Né? Hoje a gente vê uma coisa esquisita, né? Ah, você é novo demais, você é jovem demais para trabalhar. Tem que ter experiência. Mas ninguém não dá experiência para a pessoa, não vai ter experiência, né? Aí a gente já tem experiência demais. Não, já está idoso, não pode mais fazer isso, está com a idade, né? Então, peraí, como que faz? Somos discriminados. Aí fica aquele pessoal que está naquela
faixa de idade, né? Da onde que aqueles que estão ali na madureza adquiriram a experiência? Vem lá na frente, vem, né? Se não tivesse, não estaria ali. E nós precisamos de todas as forças, da força jovem, da força da madureza, né? Experiências, níveis diferentes. Isso é essencial para o aprendizado de qualquer um de nós aqui na Terra. Então, em meio ao espírito simples, né, muitos capelinos se capacitaram por dever e também por temor. Muitos, né? Em meio a esses espíritos também, né, que os pensam, eram espíritos que não tinham ainda aquisição, né, intelectual, estava tudo por realizar ainda. E também moral. Como queria ter uma moral desenvolvida se a intelectual não estava? Uma, né, puxa a outra, né? Então, o aprendizado na base, né, do impacto foi o que todos eles tiveram. E todos nós, de alguma forma. Pensa, vem um grupo que sabe muito mais, está muito mais à frente, e a gente só no por ali observando, né? Também foi um impacto muito grande, mas um impacto necessário. Como você pega seu filhinho de 3 anos de idade, leva à escola para conviver com vários e com muitos da escola, né? Em determinada idade. É um impacto na vida da pessoa. Tem uns que gritam e choram os 3 meses em seguida, mas ele fica. Chora, se arrasta. É normal, né? Mas não tem problema não, né? Agora, e o filho? E o filho? Servidor, né? O servo, o filho e o servidor. A referência de servo aqui que nós demos foi de João Batista, que ele era o seguidor da lei de Deus. E ele via que estava fazendo coisa errada e ele falava. Esse que é o problema. Ele morreu por conta da língua dele, viu, gente? Ele alardeava mesmo que fulano estava fazendo isso e não deve, etc e tal. Hoje tenta abrir a boca e falar alguma coisa. Hoje até por um gesto. As pessoas estão morrendo, pensam, né? Então, não pode. E o filho? O filho já tem consciência e tem também maturidade. Tem um outro, hoje já desencarnado, o Leão Zalho, que foi também junto com o Honório, né? 2 estudiosos aí da evolução, muito grande. Então ele diz que a missão primeira do espírita é o domínio das suas más inclinações. E não é um servicinho muito fácil. Dominar as más inclinações é fácil, né? Não é de jeito nenhum, né? Então, ele faz uma classificação lá para que a gente possa entender, né? Primeiro, como o próprio Evangelho nos diz, nós temos instintos, bem lá no nosso começo. Depois, quanto mais avançados e corrompidos, nós aprendemos a ter as sensações, né? E quanto mais desenvolvemos o nosso intelectual, quanto mais nós desenvolvemos o bem em nós, as virtudes, nós desenvolvemos os sentimentos, né? E o ponto delicado do sentimento é o amor, né? O filho já tem isso aqui claro, delineado na cabeça dele, né? Então, mas como que se passa, como é que surge em nós, em determinado momento, essa condição de filho aí? Surge pelo mecanismo da saturação. A gente fica cansado de determinados erros. Todo espírito, por mais rebelde, por mais ruim que ele seja, que ele esteja lá no mundo espiritual,
liderando uma horda, por pior que seja ele, um dia ele vai se saturar daquela condição e ele vai voltar com toda a sua força e pujança para o bem. Todos, sem exceção. Outro se sente exausto da escravização conceitual de mera sobrevivência. Quantos conceitos nós obedecemos? Tanta coisinha, tanto protocolo, não é? Tanta regrinha, tanta coisa, que se a gente vivesse um pouco mais de simplicidade, a gente viveria mais e aproveitaria mais as pessoas que estão do nosso lado. O filho já começa a questionar, a cotejar informações, ele já faz as deduções, sente com mais amplitude da vida os movimentos evolutivos dele e das outras pessoas, passa a ser mais cordato, ele adquire o fruto da consciência da lei de amor vigente na criação. Já está no entendimento bem maior, não é? Como na parábola do filho pródigo aí, não é? O filho, lembra do filho que era aparentemente leal? Ah, mas eu fiz tudo, eu te dava tudo, eu nunca peguei nada. O irmão do filho pródigo, lembra dele também? Pois é. No entanto, ele era apegado, ele não queria dividir, porque o outro já tinha pegado a parte que lhe pertencia, né? Ele colocou na balança tudo que ele fez para o pai, então não fez com amor também, né? Então o amor tende a se qualificar também nessa sabedoria. Quem dá, dá com amor, jamais vai computar, não tem preço o que você faz com amor, de forma alguma, né? Mesmo tendo compreensão mais ampla de filhos de Deus, criatura ainda pode se mostrar refém dos interesses próprios, tá vendo? Que o dominaram anteriormente por imposição do orgulho. Eu estou falando do irmão do filho pródigo, que o outro se mostrava mesmo do jeito que era, mas o outro não. O que é isso? O outro até assustou, né, com a sua versão. E o servidor, né? O servidor será quando o indivíduo tiver desenvolvido, né, expandido a sua consciência, expansão da consciência cósmica, noção de responsabilidade. A minha responsabilidade diante do planeta que eu estou, diante dos seres que nele habitam, diante das pessoas que caminham comigo, diante do próprio corpo que eu carrego, diante de Deus. Nossa, e essa expansão aí, ó, olha o que esse estudioso fala, que todo ser é um campo eletromagnético. Ele emana, não é? E atrai. Eu dou e atraio os fluidos o tempo todo, né? Estamos imersos num gigantesco campo eletromagnético. Tudo que foi emanado, cedo ou tarde, voltará multiplicado. Então, pensar ruim para os outros é pensar triplicado para nós. Porque aquele pensamento vai no outro e pelo caminho vem agregando tudo que afiniza com aquele pensamento ruim, e quando volta para nós, volta dobrado. É freio, né? Então nós não podemos. Então a expansão de consciência envolve ampliação da percepção de si em relação ao universo. Nós somos filhos do universo, lembra? Irmãos das estrelas. Você merece estar aqui. A gente precisa entender. Ah, mas eu não sou nada. Eu queria ser como fulano, todo mundo respeita eles. Já teve seu tempo de ser. Agora não é mais a posição social. Agora é uma outra superioridade que a gente vai desenvolver. Não é no espaço-tempo.
é de eternidade, não é? Ampliação da percepção de si, deixa de viver no modo automático e abre os olhos para entender mais os seus sentimentos, emoções, as suas próprias reações. Nossa, eu tive uma reação de ciúme aqui agora, não é isso que eu sentia, ciúme. Meu Deus, isso é feio demais, eu ainda tenho ciúmes, eu ainda sou ciumento, nossa, eu ainda tenho inveja, eu sou invejosa. Gente, fazer essa análise não é fácil. Não é fácil fazer essa análise. Ou é, estou sentindo inveja da minha irmã que conseguiu isso e isso. Não é fácil isso não. É? Quando a nossa mente expandir, a gente já vai enxergar o que é. E vai ser mais fácil para poder melhorar. Né? Então a mente, pensamento cheio de energia, a qual se pode propagar tanto para dentro como para fora, né? Fora do corpo físico, vai carregar os meus desejos, né? Nós precisamos de ter cuidado com isso aí. Lá no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala do fluido mental, né? Por sua vez, o espírito áureo, lá naquele livro que se chama Universo e Vida, que eu não sei se alguém que conhece o livro, nomeou esse fluido mental de fluido mento-magnético, que é a mesma coisa, que acaba que é a mesma coisa. Você está caladinho aí, eu estou falando, está todo mundo caladinho, olhando para mim, olhando ali, mas a sua mente está funcionando. Sua mente está concordando, está discordando, está voltando um fato lá da vida passada, está te lembrando de algo que você falou ali. A gente começa a fazer um monte de revisão, um monte de comparação, né? E é isso aí que a gente precisa estar fazendo. Lá no livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele fala que a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. Então, liberdade de consciência é a sua liberdade de pensar. O que eu penso? O que eu desejo para os outros? Eu desejo para mim? Então, tudo bem, vai. Né? Por isso que Jesus falou, faça para o outro o que você quer que faça para você. É lei, é da lei isso aí. E eu vou sofrer, eu vou ser feliz se eu cumprir. Não é? Então, o nível de pensamento mede a evolução. Como pensa uma pessoa, você vai medir a evolução. Eu estava vendo uma pessoa familiar bem próxima falar assim, eu queria ser policial. Eu queria ser policial para mim poder chegar lá, saber qual que é o caso. O caso foi isso, ele fez isso, ele estuprou, ele matou, não sei quem, não sei lá. Pode deixar que eu vou pôr ele na minha. Ué. Coitado de quem tem autoridade que está fazendo isso aí. Né? E você meteu o pé pela mão e a justiça agora. Falei, não, peraí, não termina não. Eu não quero nem ouvir isso que você está dizendo aí. Não, nem de conta. Não vou ouvir isso que você está falando. Esse tipo de fala aí denota que você tem aqui por dentro. Tá feio, tá ruim. Pode parar. Né? Então, é isso aí. O pensamento tem muito poder. Muitas vezes, aquilo que pensamos pode se realizar. E também a seu favor ou ao do outro. A seu bem ou ao bem do outro. Se há o mal do outro, também há o seu mal também. Então, gente, orar e arar, é evolução. Mas eu oro muito, vai sempre acontecer coisas que a gente precisa. Mas não, está tudo certo. É isso aí, senão não perde a coragem, não. Continua indo, fazendo, caminhando devagar e cedo. Ok? Então é isso aí, meus amados amigos. Voltando aqui, a liberdade, a consciência, ter consciência de si mesmo, constitui o principal atributo do espírito. Quem eu sou? O que eu sou? Em que eu me transformo quando alguém fala alguma coisa que eu não concordo? Tem
uma pessoa que deu uma entrevista, um clínico, uma entrevista lá, e ele falou que tudo vivia, tudo era as mil maravilhas lá na floresta, né? A Branca de Neve era feliz, a bruxa era feliz, os 7 anões eram felizes, todo mundo muito feliz. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que um dia a bruxa perguntou para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Quando ele sempre falava para ela que não, que era ela que era mais bonita, né? Tudo era mil maravilha. Mas teve um dia que ele falou para ela: sim, a Branca de Neve é mais linda. Acabou. Acabou a paz do reino, né? Acabou a paz entre os animais, né? E aí, o que ela fez? Mandou perseguir e matar a Branca de Neve, tocou fogo no reino, fez um monte de coisa. Bastou dizer aquilo que ela não queria ouvir, né? Então, o indivíduo, ele transita pelo filho, pelo servo e o servidor, não é? Que são os níveis que nós vamos passando em moralidade, os níveis espirituais, a expansão ou não da nossa consciência diante do que nós somos e diante das pessoas às quais nós estamos. Eu agradeço a sua caridade. Nossa, Do ouvido, viu? As belas. Eu agradeço extremamente.